Nasci e residi nesta aldeia de Paradela, que é a aldeia mais oriental de Portugal. Esta aldeia, à semelhança das outras aldeias de interior, tem perdido muita população. Eu sou daqueles tempos que nasci em 53, nos anos 60, quando eu era miúdo, havia aqui muita juventude na aldeia. Quando eu andei à escola, éramos entre 43 e 45 alunos na escola primária de Paradela, na antiga. Depois foi feita outra em 74, que eu já não andei nessa escola, e também poucos anos esteve ativada por falta de crianças, fechou como muitas outras aqui no interior. Pertencia a uma família numerosa, éramos 7 irmãos. Naquele tempo os recursos eram um bocado moderados, a gente vivia sobretudo da agricultura e do gado. Era aquela agricultura de subsistência, portanto aqui a propriedade é muito subdividida. Pronto, olha, ia dando para a gente viver, felizmente. Sempre andámos vestidos e calçados. Havia dietas em casa porque não havia pouca abundância, mas nunca se passou fome. Sempre não havia outro recurso naquele tempo, senão a agricultura. Eu entrei para a escola, fiz a 4ª classe, mas com 8 ou 9 anos tínhamos um rebanho de ovelhas em casa e também vacas, mas o pastor, que era o meu irmão mais velho, que infelizmente já faleceu de acidente, estava com as ovelhas perto da aldeia de Brandilane, já Raia de Espanha. Eu ia levar o jantar ao pastor com 8 ou 9 anos. De noite, era cerca de 4 km, entre 3,5, 3.500 a 4.000 metros. Ia de noite por aí fora, noite escura. Eu nunca tive medo de andar de noite, nem na altura andava muito lobo. Tivesse luar, tivesse escuro, lá ia. Nesse tempo havia muito lobo. Eu várias vezes tive peripécias com lobo, porque eu depois também fui pastor há algum tempo. Olha, o truque, a gente começava a barrar lá nós chamávamos o esqueiro, tínhamos as cancelas onde dormia o rebanho, que era o esqueiro, punhamos uma luz a gás, às vezes pendurada, mas mesmo assim o lobo ia lá às vezes e tirava um cordeiro. A gente começava a berrar e eu a ladrar, e ia sozinho. Sem condicionar. Sozinho, sim. Pronto. Depois eu fui crescendo, infelizmente com 15 anos fiquei sem pai, e eu e a minha irmã, que é 2 anos mais velha, a Iria, e a minha mãe assumimos o comando da casa. E continuámos na agricultura, ajudámos a criar os irmãos mais novos e pronto, até com 16 anos entrei na vida do contrabando. Naquele tempo o contrabando, como era uma aldeia raiana, tal como as outras, era principalmente café, de Portugal para a Espanha. Também trazíamos às vezes lá algumas coisas, por exemplo, tal como tecido para fazer as calças de Bom Basílio, que nós chamávamos pana. Era a tal pano. Trazíamos foices, trazíamos às vezes louças e assim, mas sim, ou por encomenda ou pessoas que precisavam, falavam com a gente. Como digo, desde os 16 até os 21 anos fui para a tropa, levei muito quilo de café aí para essas aldeias de Espanha. Mas são aldeias a 30 km daqui. Levavam-nos 6, 7 horas de caminho para cada lado. Não, normalmente íamos 4 ou 5. Quando eu andei no contrabando, até ia com pessoas mais idosas. Pessoas, gente aqui da terra. E então íamos por aí fora, noites escuras, muitas vezes com nevoeiro, a chover, noites muito escuras, chover torrencialmente. Na altura ficavam as noites muito mais escuras, porque ainda não havia eletricidade quase em nenhuma destas aldeias. E quer queiramos, quer não, hoje com a eletricidade
A gente já conhece a topografia das luzes nas aldeias e é um ponto de referência, nunca fica tão escuro. Naquele tempo não havia nada escuríssimo e claro que nunca íamos por caminhos, íamos sempre a atravessar balas e montes para fugir dos guardas. Íamos normalmente aqui, passávamos aqui umas aldeias, que a primeira aldeia aqui é o Castro, seguíamos em direção, depende, sim, cheguei a passar algumas vezes na barragem do Castro, poucas, porque havia lá um posto da Guarda Civil e aquilo estava já iluminado e a gente ali passava com muito medo, não é? Íamos então por aí fora até uma aldeia que se chama Carvacalos, Moelas, Assinos, para a parte deste lado, daquele lado do rio. Cheguei a ir também umas poucas vezes, nessa parte que chamam a parte de Saiago, cheguei a ir para vários povos. Ablão, Gánama, Fernadilho, Vermelho, e aí depois tínhamos de vender o café pelas portas. Íamos pelas portas, a gente não conhecia nem sabia em que porta batia às vezes. Às vezes arriscavam-se. Arriscava-se, podia ser na casa do guarda. Exatamente. Agora nesta parte aqui, a zona de Carvacalos, Assinos, Moelas, já tínhamos comerciantes que nos ficavam lá com o café todo junto. Onde a gente entregava, normalmente quando era mais longe ficava-se lá durante o dia a dormir, à tardinha regressava-se. Dentro de um palheiro, lá num palheiro onde houvesse palha, pronto, a gente encostava, estava cansadíssimo, sossegava, dormia-se um bocado, depois E voltava. à noite seguinte regressava-se. Normalmente fazíamos isto 2 vezes por semana. Sim, chegava aqui a Pradela, de regresso, muitas vezes tinha de ir logo no dia seguinte, até quando íamos aí para os Assinos, que íamos e vínhamos na mesma noite, levava cerca de 5 horas para cada lado. Chegava aqui de manhã, pegava nas vacas ungidas, ia labrar, ou ia ser pastor com o gado, assim, pronto. Para levar o contrabando era uma extra. Na altura já dava dinheiro, porque na altura normalmente uma viagem de contrabando dava por volta de 300 escudos. Quando aqui uma jorna ganhava-se aí por volta de 80, mais ou menos. Uma diferença muito grande. Era uma boa diferença. Era muito cansativo. Também era mais tempo. Mais tempo e muito cansativo. Digo sinceramente, esta moto de hoje não conseguia aguentar. 5, 6, 7 horas carregado com 27 a 30 quilos de café às costas. Era muito cansativo. Em sacos, sim, em sacos. Portanto, às costas. A gente arranjava umas cordas e fazia-se tipo uma mochila de dorso e, portanto, levava-se a contrabando. Na altura era o que dava mais margem e o que era mais procurado. Porquê? Porque nós na altura tínhamos muito café que vinha das ex-colónias, Angola e Moçambique, e os espanhóis não tinham, já tinham dado a independência às ex-colónias delas e já não tinham aquela fartura de café, ou pelo menos não tinha tão bons preços. Havia 3, principalmente na altura. O que mais se gastava era a palmeira. Depois havia o caracolilho e o cical, também se gastava muito. Bom, olha, foi esta vida mais ou menos até os 21 anos. Com 21 anos fui para a tropa, em Vila Real. Fui para a tropa, fui alistado no dia 28 de janeiro de 1974. Para Vila Real. Em Vila Real. Em março, segui para Lisboa tirar a especialidade, no BC5, a especialidade de transmissões de infantaria. Estive no BC5 em Campolide. Na noite de 25 de abril estávamos aí, quando às 2 da manhã entrou o comandante de companhia na caserna. Está tudo a pôr a pé, está tudo a pôr a pé. Então, nós nem sabíamos para o que era, penso que claro, as pessoas a dormir no primeiro sono começaram para ali a mandar bocas, linguagem da tropa, não é? Está tudo a pôr a pé, de sério. Eram umas escadas em caracol que tinham 93, 95, 94 graus. Portanto, a formarem em bicho indiano e a passar na porta da arrecadação. Nós nem tínhamos espingarda na altura nem nada, estávamos a tirar a especialidade de transmissões. Era basicamente, portanto, aulas. E pronto, levantámos uma G3 com 4 carregadores, saímos em grupos a patrulhar aquela zona ali do Campolide, o Marquês da Fronteira e o Palácio da Justiça, aquela zona. Eu estive na tropa
Em Lisboa. Em Lisboa Quanto estive até a terminar a especialidade. Até finais de junho. Desse ano, 74. Sim, de 74. Antes do 25 de Abril, eu recordo-me bem e tenho saudades, diz que agora é liberdade, na altura que havia liberdade em parte. Eu sempre tive sempre essa mania de ser um pouco solitário. E eu não tinha problemas de sair de noite sozinho, para Lisboa, bairro Alto, aquela zona, sozinho, até às 2, 3 da manhã, ninguém se metia com ninguém. Hoje é um bocado arriscado. Portanto, hoje em Lisboa não há aquela liberdade de sair uma pessoa sozinha para aquelas bairros complicadas. Depois, eu disse finais de junho, mas não, foi princípio de junho é que vim para Bragança. Já não estava com tarde a ir para o ultramar. No dia 9 de setembro de 1974 recebi a notícia que estava mobilizado para Angola. Depois fomos formar companhia a Chaves. No dia 11 de novembro, à noite, melhor dito, 11 de novembro, seguimos para Lisboa e embarcámos então para Angola. Chegámos lá no dia 12, por volta das 7, 8 horas da manhã. Brafani, Luanda. Estivemos ali 10 dias, enquanto organizámos os transportes. Foi uma chatice, porque ali não tínhamos condições na higiene, era um ataque de mosquitos que eu não conseguia dormir nada. Fomos para o norte de Angola depois. Estive na zona de São Salvador, Mama Rosa. Eu estive destacado no destacamento onde estava o meu grupo, que era o Lugo, que era na fronteira mesmo do Congo. Nessa altura já não havia grande guerra, portanto, entre nós e a tropa angolana, ou as torres angolanas. Depois estive um mês na Damba, depois regressei em fevereiro. Regressámos a Luanda, onde estive desde fevereiro até novembro. Estivemos nas forças de intervenção mistas. Fazíamos patrulhamento juntamente com as tropas de lá, o FNA, a LA, a UNITA e o MPLA. Íamos buscar pessoal deles ao quartel e depois ficavam 2 ou 3 deles, 3 ou 4 nossos, um grupo aqui, outro ali, na cidade de Luanda. Na altura bem, entre os militares bem. Agora que nós ainda portanto, tivemos de estar e sofremos alguns ataques entre aspas, não era bem contra nós, mas fogo cruzado entre eles e tivemos de estar camuflados ainda algumas vezes e bastante tempo, à espera que cessasse o fogo e tal, e nós tentávamos pôr a ordem que podíamos. Foi nesse tempo que houve um combate entre eles, a UNITA e a MPLA, no Cachito. Levaram os mortos para Luanda, para o hospital de Luanda, transformaram aquilo numa morgue, o hospital. Calculava-se que havia entre 350 e 400 mortos lá na altura. Angolanos? Angolanos. Assim, quase todos angolanos. Bom, e nós estivemos lá 3 ou 4 dias, até que resolveram aquilo. Estivemos a fazer escolta, era um cheiro a 500 metros, maribundo que não se parava. Eu entrei no hospital, pelo corredor adiante, tinha para aí um dedo de sangue, gente com os calcanhais das botas, portanto, atravessei ponta a ponta, eram montes assim deles, nos escritórios, nos quartos, tudo cheio de pessoal, então, cadáveres. Foi muito violento. Passados 3 ou 4 dias resolveram e puseram umas barrilheiras e fizeram umas balas comuns no cemitério e pronto, lá enterraram aquilo tudo. E esteve lá até novembro? Eu estive até o dia 16 de outubro de 75. Quase até mesmo aos acordos. Um mês antes, porque a independência foi de novembro, dia 11, salvo erro. Dia 11 de novembro, exatamente. E nós regressámos no dia 16 de outubro. Bom, olha, foi uma boa experiência. Gostei de estar em Angola. Passámos alguma fome, ou quer dizer, a alimentação era muito limitada. Esparguete, arroz, um bocadinho de carne, quando estivemos no norte e mesmo em Luanda. Mas pronto, foi uma boa experiência. Eu estava na parte das comunicações, mas como digo, quando estivemos nas forças de intervenção,
A Barlier íamos buscar pessoal ao quartel da UNITA e da Empalhar, que a FNLA, nessa altura, até já tinha perdido a força. E deixávamos grupos de meia dúzia, 3 ou 4 nossos, 3 ou 4 deles, aqui ali na cidade de Luanda, naquela zona da Bahia, a estrada da Corimba, a zona do aeroporto. Eu que era transmissões, o comandante do grupo Furiel, o condutor e o enfermeiro, andávamos sempre na Barlier, a rondar o pessoal. Fazíamos um dia de serviço de 24 horas e depois estávamos 3 dias de folga, porque éramos 4 grupos na companhia, cada grupo seu dia. Bom, deu bem naquele serviço até terminar. Vim dia 11 de outubro para Metrópole. Depois estive até março. Em março ainda emigrei 2 anos. Depois em março ainda emigrei 2 anos para a França, estive em Paris. Tinha lá, sim, já lá tinha familiares. Estive 1 ano, trabalhamos como a maior parte na limpeza dos prédios novos na construção mandal. Depois estive outro ano num restaurante no centro de Paris, junto à Gare de l'Est. Depois meti o requerimento para a guarda fiscal. Na altura, aqui estas aldeias estava tudo, todas as aldeias tinham o quartel da guarda fiscal. Vim em dezembro, meti o requerimento. Em janeiro fui chamado a fazer exame e dia 26 de junho de 78 fui alistado na guarda fiscal. E ficou onde? Depois fui tirar a recruta a Lisboa, na escola prática em Queluz. Quando terminei fiquei em Lisboa mais 2 anos, 78 a 80. Depois vim para o Porto, na Furada. A Furada meti o requerimento para a escola de cabos. Fui tirar a escola de cabos, tive mais 1 ano em Lisboa. Depois, pronto, vim para cima, passado quando terminei a escola de cabos. Quando fui promovido, regressei a Lisboa mais 6 meses, estive em Alcântara, andava ali na patrulha na zona, na costa ali, desde a Ericeira até Alcácer do Sal, fazíamos aquela parte ali. E depois, em 83, fevereiro, fui promovido, fiquei até agosto, como estava dizendo. Depois vim para o Porto pedi para o Minho, estive 2 anos em Monção, terra que eu gostei muito de estar. Daí depois vim para a zona tive ainda 1 ano em Vinhais, depois tive mais 8 em Vimioso e depois tive 15 em Miranda, até que me reformei. Isso foi uma vida... E depois, em 93, por imposição e extinção da Guarda Fiscal, fui alistado, integrado na GNR, por imposição, claro, da orgânica atual. Eu, como digo, tive as 2 profissões, contrabandista, guarda fiscal, nunca na mesma altura, nunca... Não é simultâneo. Pois, nunca, portanto, competi uma com outra. Assim, depois eu já conhecia aqui, quando andava no contrabando, bem o serviço da guarda fiscal. Depois, quando fui alistado na Guarda Fiscal, também conheci o serviço, o trabalho dos contrabandistas. Mas pronto, a gente sempre se deu bem. Mesmo quando eu andei aqui no contrabando, ora 16 aos 21, foram ali 5 anos. Só uma vez é que perdemos uns fardos de café. Perdemos não. Um colega meu é que perdeu porque lhe saíram os guardas deles. Eu vinha atrás, topei, virei para trás, fugi, era de noite. Mas aquilo era em sociedade, era, como se costumava dizer aqui, percas e ganhos. Quando perdiam todos. Exatamente, perdia-se por todos e depois lucros também era por todos. Dividido por todos. É assim uma experiência da vida, olha, efetivo. Eu nunca desisti da residência aqui, temporária. Só quando estive no Minho, em Monção, é que levei para lá a família e residi lá. Depois, quando me aproximei aqui na zona de Bragança, Vinhais, Vimioso, a família esteve sempre aqui em Bragança. E eu... A senhora estava lá? Eu vinha sempre ao fim de semana. Ao fim de semana, aqui no Vimioso, quando estive no Vimioso, normalmente vinha todos os dias, como era comandante do posto. O serviço era mais dia, à noite vinha dormir a casa.
a parte de alguma noite que tivéssemos um serviço especial, uma operação, pronto, é que ficava por lá. Depois falta-me acrescentar que na minha juventude, na idade da adolescência e depois até ir à tropa, aqui havia muita juventude. O normal, o prato do dia, como se costuma dizer, era todos os domingos, da parte da tarde, íamos jogar a bola para a rede. Na altura formávamos aqui 2, 3 equipas de futebol. Tínhamos umas balizas com os postes de madeira, pronto, provisórias, e todas as tardes era ali uma tarde inteira a jogar futebol. E a bola era feita de quê? Só por curiosidade. Não, a bola já era uma bola comprada, uma bola profissional. Depois, a noitinha, era sempre, todos os domingos, fazíamos bailarico, aí a mocidade. Havia um rapaz que, por sinal, até o meu compadre agora, o pai do meu genro, tinha um giradiscos, punha-se o giradiscos à meia-tarde a tocar, logo com o sol começava-se ali a dançar, era até lá para meia-noite, 1 da manhã, sempre a dançar. Aqueles discos, aquela música dos anos 60, 70, na altura não havia ainda eletricidade cá, porque a eletricidade só foi reposta aqui em 74. Antes não havia, então? Não havia luz elétrica. Então a gente comprava umas pilhas para os giradiscos, pagávamos os rapazes por todas as vezes, 2.500 cada um, mais ou menos, 5 coroas, como dizíamos na altura. Onde era uma vida leve, na verdade havia mais união, mais divertimento e mais associativismo que é hoje. Não, nos giradiscos, essas músicas de pingacho, de lencinho bordado e outras coisas assim, era mais na altura da quaresma. Portanto, juntavam-se os moços e as moças, portanto, rapazes e raparigas, faziam-se aqueles coros, cantava-se e dançava-se. Antes dos giradiscos, também havia aí um rapaz que tocava bem a filarmónica, o regalejo, mesmo o som do regalejo, o acordeão ou assim, bomba e caixa. Fazia assim um baile que, rapaz, era para aí 40 ou 50 pares a dançar, na altura. Se quiserem pesquisar no Arquivo Nacional, em Lisboa, por Chico Violeiro. Chico Violeiro. Há lá muita coisa dele. E é interessante. Ele era daqui da terra? Era daqui da terra. É interessante porque foi um homem que não andou à escola. As habilitações literárias dele, estava como analfabeto, mas sabia muita coisa. Ele escrevia e aprendeu a escrever sozinho. E construía, portanto, os instrumentos. Chamavam Chico Violeiro porque ele construiu aquela guitarra, uma viola, também construía a flauta de sopro, que tocava muito bem também, a caixa, o bombo, e cantava muito bem. E depois vocês dançavam? Sim, canções, portanto, feitas por ele. As canções eram mesmo feitas por ele? Sim, tinha muitas feitas por ele. Outras que já vinham de trás, pronto, tal como o pingacho, as alforjas, temos muitos nabos e outras músicas. Quando se organizava o rancho e havia alguma cerimónia, normalmente eram as roupas já próprias, daqueles tempos já, portanto, mais primitivos. Agora, quando era nestas festas rotineiras, claro, a gente trazia roupas daqueles tempos. Mas nessa altura também havia as festas. Houve altura que se usavam aquelas calças apertadinhas, depois veio a moda das calças à boca de sino, pronto, e a gente... Seguia a moda. Depois, depois veio também, eu lembro daquele tempo que o cabelo devia andar bem aparadinho e cortadinho, depois veio aquele tempo da moda do cabelo comprido. A altura já era, veio a moda, portanto, do cabelo comprido. Agora, o Chico Violeiro mesmo tem mais coisas aí no YouTube. As alforjas, e nós estamos a dançar em outros bailes também, as alforjas, o pingacho, essas coisas. Pronto, quando era nessas festas principais da aldeia já se trazia o altifalante. E o baile era o som do altifalante. Na altura não havia salão, casa do povo, portanto não havia salão de festas. Olha, como chovia muito, quando era no inverno São Sebastião, muitas das vezes
arranjava-se para ir uma casa que estivesse em construção, que estivesse ampla, ou um corral assim grande onde fazer. E fazia. A imigração, estive lá 2 anos em França, foi uma boa experiência. Esteve sozinho ou já estava casado na altura? Não, ainda estava solteiro. Primeiro trabalhei então na limpeza quando acaba, na Renault. Não. Tinha uma grande construção de prédios na altura e pronto, limpávamos aqueles prédios quando era na fase final da construção, ia fazer a primeira limpeza. Depois tive um ano num restaurante, o Chez Vincent, era a menos 100 metros da Gare de l'Est. Era um restaurante noturno, abria às 5 da tarde. Não, às 5 da tarde entrava eu a preparar as coisas na cozinha e tal. O restaurante depois para dar as refeições só abria lá para as 8 da noite. Eu até entrei bem no francês, hoje já estou praticamente esquecido. Compreendo quase tudo, mas falar já é mais difícil. Mas eu, como estava ali no restaurante onde entrava muita gente francesa e todo lado, tinha aquele convívio com as pessoas que frequentavam mais o restaurante. E eu até já me enrascava bem no francês. Inclusive as emendas, o abastecimento do restaurante, com os legumes e os artigos quando faziam falta, eu que lhe fazia a lista de patrão. Regressei, isto foi em 77. Regressei porque nesse tempo estávamos muitos portugueses clandestinos em França e não se conseguia documentação legal. Nunca conseguiu a sua também? Não. Por acaso, um dia apareceram lá os indivíduos, diz que me arranjavam documentos, ainda lhe dei 2.000 francos, diz que arranjavam documentos, que era um gajo um dia quando vinha de férias a Portugal, na fronteira de França. A polícia pedimos, começaram a ver, aquilo era falso, abrigo. e portanto mandaram para Portugal. Nesse tempo não estavam a fazer os documentos, a legalizar os imigrantes. Depois que eu vinha embora, passado um ano assim, todos aqueles que estavam lá, que provavam que tinham cartas, estavam há mais de um ano assim, fizeram documentos a todo o pessoal. Depois já veio mais tarde a União Europeia, quando entramos para a União Europeia, pronto, entrou em vigor o tal Tratado do Schengen, a livre circulação de pessoas e depois ainda concorri então aqui a presidência da Junta da Freguesia. Tive 4 anos como secretário, depois mais 4 como presidente. Mais uma experiência. Eu sempre gostei muito da aldeia, por isso que nunca desliguei totalmente a residência daqui. E quando saí da Guarda Fiscal, que ainda tinha forças anímicas e físicas, se tenho que fazer alguma coisa pela aldeia. E pronto, entrei na política ali 4, 8 anos. Agora também ainda estou na Assembleia. Sim, portanto, na oposição. E pronto, foi uma boa experiência também, porque, como digo, eu sempre tive aquela coisa, enquanto tivesse forças e ânimos, queria fazer o melhor que pudesse pela minha aldeia. Sim, claro que mudou, porque eu depois de conhecer várias coisas, viajei bastante, mas conhecia principalmente as necessidades que a minha aldeia tinha e os habitantes, porque na altura, claro, era o bem-estar aqui para as pessoas locais, passando por ter bons arruamentos, ter bons caminhos rurais. A água tem vindo a ser cada vez mais um bem essencial. Tentei trabalhar nessa área também, fizemos aí pelo termo fora várias explorações de água. A nossa aldeia, Paradela, enquanto eu estive na junta como secretário e presidente, fizemos 8 explorações de água no termo. Temos 8 tanques aí no termo com água, onde as pessoas, num ano normal, podem passar e beber, e os animais também, e a fauna e a flora
Portanto, acho que é uma coisa muito importante. Por Sempre claro. foi rica em água. O que é que não estava aproveitado, não é? Se bem que nesse tempo havia mais pessoas, mas e as pessoas tinham outra curiosidade e outra estima aqui pela aldeia. Todas as fontes por aí andavam limpinhas e bem preparadas. Também chovia muito, não havia tantos herbicidas, pesticidas, as águas andavam mais limpas. E era um gosto de beber água aí em qualquer lado, porque as pessoas aqui no verão e quando faz calor andavam por aí na vida rural. E dava sede ou assim, pronto, as pessoas tinham de beber água em qualquer lado. Ultimamente, como a água se tem vindo a poucar devido às alterações climáticas, a pouca que há deve ser bem aproveitada, porque é uma riqueza e acho um bem essencial. Também, como digo, quando eu era mais jovem não havia portanto, água na rede pública. As pessoas iam a esses tanques públicos a buscar a água para consumo próprio. Se fosse para os animais, se fosse para cozinhar ou para beber. Na altura as condições sanitárias também não eram as melhores, as casas não tinham casas de banho e tal, a gente lá tomava banho conforme podia com a água que se ia buscar os tanques. E quando era no verão, muitas vezes, há uma ribeira para esse lado, juntávamos-nos a mocidade, meia dúzia, se calhar, íamos tomar banho ali, aqueles poços naturais. Há ribeiras aqui. Sim, da ribeira. Depois também sempre tive uma certa paixão pela caça e pesca. Nos meus tempos livres, mesmo quando estava na guarda. Nesse tempo, portanto, a fauna e a flora era mais rica. Mesmo aqui no Rio Douro havia muita pesca, desde bogas, calos, lúcios, trutas. Hoje não há quase nada. Hoje praticamente restam os predadores, lúcios e pouco mais. E então fazia aí boas pescarias, sempre que podia, e não só aqui. Mesmo na guarda tinha os amigos, íamos a pesca aí para vários lados. Pesca com cana, anzol. O peixe era, portanto, a boga, o escalo principalmente. Quando era a época da truta aqui no Rio Douro, na barragem, que já é espanhola, mas nós íamos, portanto, a pescar para lá, apanhava-se muita truta. Pescadores faziam profissão da pesca aqui no Rio Douro. E eram daqui? Sim, pescavam com redes, tinham um barquito, na altura ainda era permitido, tinham um barquito, tinham a licença das redes, pescavam a pesca e depois, a que não vendiam aqui, iam vender essas aldeias vizinhas que não tinham pesca, tal como aí para Constantino, Sicouro. Na altura havia caminhos que chegavam ao rio, porque eu ainda me lembro, já não me lembro de funcionarem, mas havia pelo menos 2 moinhos aí no rio, onde já, antes da minha memória, iam lá com os burros a moer o trigo para fazer a farinha, para cozer o pão. Eram os carreiros e tal, mas lá ia com um saquito em cima do burro, iam lá a moer e a farinha, portanto, para fazer o pão. Agora, na questão da caça, também está a ficar a natureza muito pobre. Eu comecei a caçar nos anos 80, 82. A gente ia para aí a caça, havia muito coelho, lebres, perdizes, havia tudo, hoje já quase não andava. Também havia mais ação humana. O terreno andava quase todo labourado e a caça gosta de ação humana, porque à medida que vai ficando isto tipo floresta selvagem, a caça que vai ficando é praticamente a caça maior. O javali principalmente e a cabra brava. Hoje coelhos já quase não há, perdizes há poucas, lebres igual também há poucas. Mas javalis ainda existem? Javalis há bastantes, sim. Eu que mais já dá. Javalis e corças também há muitas. Ainda caça? Caço. Eu gosto. Ainda vou para aí. Mas existe aqui algum clube de caça aqui próximo? Sim, é uma associativa. Aqui em Paradela? Aqui em Paradela. Muitos caçadores? Não somos muitos já, acho que somos 17 ou 18. Depois
houve uma zona condicionada, quer dizer que só caçávamos o pessoal daqui e quem quisesse vir de fora tinha de se inscrever e depois podia ser admitido ou não. Depois, quando ordenaram o território, obrigaram-me a fazer associativas, festa associativa. Pronto, começámos com uns 30 sócios, agora somos 17 ou 18. Pronto, tem de ser assim, mas infelizmente isto está a ficar pobre em termos de caça. Portanto, o terreno, não sei se é dos herbicidas, pesticidas, há menos lavoura, há mais doenças, porque apareceu esta doença nos coelhos. Diz que tem feito para aí tratamentos, ainda não vi nada que fosse eficaz. Mas na questão dos herbicidas também mata muita caça. Agora já se usa, nesse tempo não se usava. Naquele tempo que havia muita caça. Depois agora tem outra coisa, o javali também estraga muitos ninhos de perdiz e de coelho. E a natureza vai ficando mais pobre, infelizmente. Tem muito a ver também com as alterações climáticas. Porque eu lembro-me, aqui neste curso de água que passa no meio da povoação, por aí abaixo, havia olmos, no verão parecia uma floresta tropical. Tudo verdinho por aí abaixo. Hoje começaram por secar, já não há nada. Sim, os arruamentos, eu me lembro desse tempo que era tudo, depois chovia muito no inverno, ficava tudo em lama, a gente via-se mal para passar aí nos caminhos. Enterrava-se até as orelhas quase. Iam pondo umas pedras, a gente tinha de passar de pedra em pedra muitas vezes. E estes terrenos que existem no centro, digamos assim, a separar os dois lados, já existiam ou é uma coisa recente? Já existiam? Sim, os terrenos sempre existiram. Sempre chamamos nós a faceira, essa parte aí do centro, que são... E são bons por causa do curso de água que passa ali e passa em baixo? Exatamente, eram muito bons. Agora, naquele tempo que havia muita gente, era tudo fabricado, tudo cultivado. Hoje já está a ficar muito terreno abandonado, não há quem fabrique. A agricultura cada vez é menos rentável, porque os anos vêm assim tão... pouca chuva e muito quente no verão. Bom, a gente não é rentável andar a trabalhar muito. A gente está um pouco mais virado, mas já há poucas pessoas também para a pecuária, porque não é uma coisa que não dá tanto trabalho. Mas também está mal. No caso deste ano, a gente costuma fazer por bastantes alimentos, forragens e essas coisas para silar e para meter em casa para o inverno, mas conforme vai o ano este ano, também vai ser uma miséria. Aquilo que está acontecendo no Alentejo. Aqui há uns anos atrás, nesse tempo, aqui produzia-se bastante trigo. A gente, portanto, lavrava com burros e vacas. Não se deitava herbicidas, vinha o tempo da secada, segava, ceifava-se tudo à mão, acarrejava-se com os carros, era tudo feito, portanto, à mão e com os animais, trilhava-se nas eiras, limpava-se, havia muita gente e sim, levava-se muito a celeira, muito. Hoje já se produz pouco, os celeiros têm fechado, e quase não há também quem compre já o cereal aqui. Quem vai mantendo aqui a agricultura indo um pouco em pé, praticamente somos os pensionistas e reformados. Quando esta geração arrumar as botas. Torna-se difícil. Há aí agricultores jovens, há aí 2 ou 3, que têm alguma vida para continuar com a agricultura. Uma coisa que para mim que era importante era fazer um emparcelamento. Porque aqui a parcela é muito subdividida. Mas por razões familiares? Sim. Portanto, foi a herança que a gente foi partindo pelos filhos todos, as heranças e tal, depois já vieram os netos e tal. Agora o que seria bom, entre vizinhos, não é fácil a gente entender-se, mas devia ser até uma imposição do Estado obrigar o emparcelamento. O que é que quando a gente quer juntar algum terreno também pensam que vão perder sempre na troca, na permuta, portanto, nos juntamentos que vão fazer. Porque aqui há pessoas, várias casas, que
tem por volta de, depende, aqueles que têm mais propriedade ou menos, mas há muitas que têm por volta de 50, 60, 70, 100 artigos. Esses artigos todos, devem estar um aqui, outro ali, se tivesse tudo junto, poderia ser rentável, portanto, fazer vedações. Aqui a terra como classe, até a terra é bem boa. Tem uma boa classe. Aqui dava-se bem o trigo, que hoje não se dá tão bem por causa da temperatura do aquecimento do planeta, e chove menos, mas dá-se bem também o vinho, a azeitona, a castanha, para além das hortícolas. Há bastante água, também semeia bastante batata, feijão, todo esse tipo de hortícolas. E assim mais ou menos. Eu criei-me aqui, tenho aqui a minha raiz, os meus amigos, a gente da minha infância, continuo a conviver. E pronto, olha, ganhei aqui raízes e gosto pela terra. Sempre gostei, como acho que quase todas as pessoas gostam da terra, onde nascem e crescem e morrem. Pá. E é isto que nos traz aqui mais 2 dias na vida. É verdade. Depois os laços familiares e tal. E lá está, aqui tem havido muita imigração por falta de empregos, como acontece em todo o interior. Aqui nos anos 60, 70, quase metade da gente era imigrantes. Alguns têm regressado, portanto, quando atinge a idade da reforma. Outros ainda se mantêm por lá. Agora, quando são as épocas festivas, seja em agosto, ou até na Páscoa, no Natal, vem muito imigrante aqui a gozar férias à terra. Alguns vêm, mas só depois de ter a reforma, porque aqui o trabalho ativo não dá, não é rentável para viver. Não é? A história de Paradela, claro, como disse, eu lembro-me daqueles tempos que havia aqui cerca de 100 casas habitadas. 80, 100. A média das famílias andava na ordem das 5, 6, 7, 8, 9 pessoas por família. Hoje, há cerca de 50 casas habitadas, 49, 50, mas a maior parte ou tem 2 pessoas ou até só tem uma. Agora, depois, quando vem o verão, triplica não, mas há aí mais umas 20 casas habitadas no verão, temporariamente no verão, na época festiva. Pronto, e essas famílias realmente até trazem mais gente, porque são famílias que já estão na idade mais jovem, trazem os filhos e tal, são famílias com 4 ou 5 pessoas, ou 6, depende. Era bom que eles pudessem ficar cá, não era? Pois era, que tivessem condições para ficar cá. Exatamente. Agora aqui, o investimento das infraestruturas é tudo localizado, portanto, na orla marítima e nos grandes centros. Continuo, portanto, nesta mini-agricultura para me entretê-lo. Tenho 2 borregos, tenho uma dúzia de ovelhas, tenho cães, tenho galinhas. E é assim que ocupa o seu dia? Sim, os cães é para ir à caça, as galinhas é para ir comendo os chuvitos ou vender para arranjar uma. E os burros também é companhia? Os burros é uma companhia, porque ainda vão incentivando um pouco com os subsídios e a questão de muita gente ainda ter alguns animais. Recebem? Sim, vão dando algum subsídio pelos animais. Os subsídios, a maior parte, vem do próprio Estado, do IFAP, mas também vem das ajudas da Comunidade Europeia. As pessoas têm que estar, portanto, habilitadas já para fazer o subsídio. A gente, aqui fazem-se, há vários funcionários que fazem. Eu, no meu caso, eu faço na Caixa Agrícola, tem lá pessoal já credenciado para fazer, habilitado. Dizem que o nome de Paradela nasceu porque aqui Paradela, nos tempos, no século XVI, XVII, antes do Tratado das Fronteiras de Alcaniças, Portugal, a área de Portugal, chegava a Zamora, ainda passava. E então, Paradela, dizem que apareceu o nome porque
transitavam aqui os almocreves que faziam o transporte das mercadorias, portanto, em burros, cavalos, por este lado do rio acima, de Zamora, aqui para Miranda, Miranda, Zamora e toda esta área mogadora aqui. E então eles paravam aí, a entrada de Paradela, era uma pequena parada, uma pequena paradela. Era um sítio de paragem. Uma paragem, uma pequena paradela, e daí diz que ficou o nome de Paradela. É a lenda, digamos assim, a história por trás. Era isso que dizia este Chico Lérias Vileiro, que este homem tem aí umas coisas que até é interessante ouvi-las. Ele não tinha estudos, mas ele dizia as capitais das nações todas do mundo e em verso, todas as que existiam na altura. Aquela viola dele está no Museu dos Instrumentos de Música em Lisboa. Ele tinha mais instrumentos também, daquele que disse, ele construía várias coisas. Tinha flauta, fazia castanholas, aquela guitarra que ele chamava guitarra macho. E assim. Guitarra macho? É. Mas há lá muita coisa tanto no Arquivo Nacional e a viola está no Museu da Música dos Instrumentos de Lisboa.